Ele não queria manter esse posicionamento, ele não queria manter essa imagem de ditador que ainda estava muito forte. E aí, gente, tudo bem? Tô de volta, sou a professora Thaís Nunes de História e hoje a gente vai falar continuação dos primeiros 15 anos que começam com o governo Vargas. Se você não assistiu a primeira aula, aqui no card na tela vai aparecer em algum momento, né? Clica, assiste para você construir bem direitinho na sua cabeça esse processo histórico, belezinha? Antes de começar, se inscreve, deixa o like, compartilha que já vai ajudar bastante e produção, pode rodar a vinheta. Gente, dando continuidade, na última aula a gente parou lá no movimento queremista, que vai ser aquele movimento que Vargas não, né, minha gente? Que a população vai querer Vargas nessa nova eleição. Só que ele vai olhar e vai dizer, não, preciso descansar a minha imagem. Até porque, pessoal, ele ainda estava com a imagem muito forte de ditador. Ele não queria manter esse posicionamento, ele não queria manter essa imagem de ditador que ainda estava muito forte. Nesse momento, a gente estava passando no mundo todo por um processo de redemocratizações. Acabou o nazismo, acabou o fascismo, mas, como a gente sabe, alguns ideais, alguns pontos, alguns pensamentos se mantiveram e se mantêm até hoje. Isso é um processo extremamente problemático. E a gente estava começando a ver a Guerra Fria se formar. Nesse momento, a gente tem internacionalmente a construção da ONU, a construção do Estado de Israel, a gente tem, em 48, uma coisa extremamente importante que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e assim por diante. Internacionalmente, o mundo estava fervilhando. A gente estava entrando naquele processo que é extremamente complexo entre guerra de influência do capitalismo, representado pelos Estados Unidos, do socialismo, representado pela União Soviética. Como o Brasil faz parte do mundo, ele não vai estar deslocado desse processo. E uma coisa que é extremamente importante da gente ter em mente é que, minha gente, justamente por estarmos no mundo, pelo Brasil estar no mundo, que a gente vai ser atingido diretamente por isso. Nesse momento, a gente vai ter justamente o que a gente conhece por repúblicas liberais, beleza? O Brasil vai passar por um momento de república liberal que vai durar entre 46 e 64. 64 é quando a gente tem, no dia 1º de abril, o golpe militar que vai tirar João Goulart do poder. Nesse momento, a gente vai conseguir dividir os presidentes em 3 pontos. Os entreguistas, ou os liberais. Entreguistas, o nome que era dado pelos nacionalistas, pelos comunistas, que eram contra esse processo liberal aqui no Brasil. A gente vai ter os nacionalistas e a gente vai ter os desenvolvimentistas, beleza? Isso vai ser um perfil muito bem traçado pelas personalidades dos presidentes. E vai ser uma coisa que a gente vai ver muito forte. E aí, voltando para Vargas, quem seria esse moço? O que é que esse moço seria dentro desse processo? Só que daqui a uns 2 minutinhos a gente volta a falar sobre isso. Em 46 temos as eleições. Nessas eleições a gente vai ter 3 personalidades principais nisso daí, que vai ser Iedo Fiuza, candidato do Partido Comunista Brasileiro, que não vai ganhar a eleição, o brigadeiro Eduardo Gomes e o Eurico Gaspar Dutra, que vai ser um candidato indicado por Vargas. Uma curiosidade muito massa para você que gosta de brigadeiro e para você que vai para festa de criança só para comer, é que vai ser nesse processo eleitoral que a gente vai ter a invenção do brigadeiro, docinho brigadeiro, justamente por causa do brigadeiro Eduardo Gomes. Isso é uma coisa extremamente curiosa que eu acho muito massa de falar, porque ninguém imagina que foi assim que o brigadeiro foi criado, né? Mas, por incrível que pareça, o brigadeiro foi criado para uma campanha eleitoral. Nesse momento, como o pessoal ainda tinha uma imagem de certa forma positiva de Vargas, apesar da ditadura, apesar de tudo, quem vai ganhar a eleição vai ser Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, o candidato indicado por ele, que vai assumir um perfil extremamente liberal nesse processo. É muito polêmico a gente falar sobre o liberalismo,
sobre o nacionalismo, sobre o protecionismo aqui no Brasil. As opiniões se dividem muito, mas qual é a grande questão do liberalismo? O Estado mínimo. A gente abrir o nosso mercado para capitais estrangeiros, o que em algumas situações pode ser extremamente complicado. Até Vargas, a gente não falava sobre industrialização aqui no Brasil. Até Vargas, nossos processos econômicos foram muito de exportação. Se a gente for pensar direitinho, desde o Brasil colonial, a gente tem a exportação do pau-brasil, a exportação do açúcar, a exportação do ouro, a exportação do café. A gente não tinha o costume de produzir. Então, consequentemente, nosso processo tecnológico voltado para a produção, para a construção, para a criação, ainda era muito fraco. Então, muitas vezes, adotar esse liberalismo, adotar essa facilidade de produtos externos entrarem aqui no Brasil podia ser complicado, porque a gente não ia ter um desenvolvimento forte e legal da nossa indústria. Porque, obviamente, outros produtos seriam melhores e as pessoas que estão consumindo dariam preferência para esses outros produtos. E aí, o que é que acontece? Estamos em Guerra Fria. Se estamos em Guerra Fria, a gente vai tender a sempre se aproximar dos Estados Unidos. Consequentemente, economicamente, também, e esses produtos também vão entrar com mais facilidade. Isso vai gerar um rombo na economia do país. Esse rombo vai ser justamente porque a gente vai ter muito mais facilidade das pessoas trazerem o produto para cá do que das pessoas consumirem o que a gente produz aqui. Por isso que em várias situações a gente fala para valorizar o comércio local, porque aí o dinheiro vai rodar internamente e pelo dinheiro rodar internamente é que a gente vai ter justamente o desenvolvimento positivo de uma economia. Passaram os anos do governo Dutra, a gente teve um aumento da dívida externa, Vargas vai romper com Dutra e vai se candidatar novamente. E pela primeira vez na vida dele, ele vai ser eleito democraticamente em um governo. Ele vai chegar lá, vai fazer a campanha, vai se organizar, vai se estruturar e vai ser votado. A imagem de Vargas, pai dos pobres, vai começar a ser fortalecida nesse momento. A imagem do Vargas populista vai ser fortalecida nesse momento. E o que é esse populismo? É justamente a aproximação dessa população de forma mais afetiva. Uma população que estava carente por um líder. Uma população que estava carente por uma imagem amistosa. Que Vargas vai chegar e se colocar como essa imagem. Começa o governo democrático de Vargas, o governo que ele foi votado, o governo que a população foi às urnas e marcou o xizinho lá no nominho dele. E aí, a gente tem, minha gente, uma série de problemas. Uma série de pessoas das Forças Armadas também se colocando contra ele. Nesse momento de Guerra Fria, você tinha que se posicionar muito claramente. Ou você era Estados Unidos ou você era comunista. E nesse momento, você ser confundido como um comunista no Brasil era uma coisa extremamente complicada. Por isso que a gente fala que nunca houve, de fato, um governo de esquerda ou de extrema esquerda, como muito se fala aqui no Brasil. Dentro desse processo, Vargas, que vai começar a construir e a desenvolver empresas como a Petrobras, a Eletrobras, a Chesf, empresas extremamente importantes, a Vale do Rio Doce. Falei de três, mas não falei da Vale. A Vale do Rio Doce, que foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, que são empresas extremamente importantes aqui para o Brasil. Tanto para a questão do petróleo, como para a questão da produção de energia, como para várias outras situações. Além disso, ele vai começar uma campanha chamada O Petróleo é Nosso, em que ele vai melar a mãozinha dele lá no petróleo e vai colocar e tirar uma fotinha assim. Eu acho que você já viu essa foto, essa é uma das fotos mais manjadas que tem em livros de história quando a gente fala do segundo mandato de Vargas. E também a gente vai ter o aumento salarial em 100% do salário mínimo. Quando a galera olha esse aumento salarial, a galera pensa, lá o comunista, não pode. O que é que a gente faz com esse cara? E um detalhe, viu, gente? É nesse momento que a gente tem o surgimento de uma pessoa extremamente importante no processo político. João Goulart. João Goulart, que vai ser o presidente que vai sofrer o golpe em 64. Fun fact, o filho dele, em 2018, se candidatou a presidente. Claramente, ele não ganhou. Eu acho que ele teve 2% dos votos, pouquíssima coisa. Mas
João Goulart vai estar atuante nesse processo político, começa a ser inserido nessa conjuntura política brasileira como ministro do Trabalho, e é ele que vai trazer essa noção do aumento do salário mínimo em 5%. João Goulart, que é cria de Vargas. João Goulart que vai tentar manter essa linha populista e essa linha de aproximação com a população que Vargas vai ter nesse segundo governo. Só que nem tudo são flores. Vargas estava sofrendo um processo de questionamento e um processo de oposição muito forte, principalmente por um jornalista chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai ser o principal opositor político de Vargas. Ele, eu acho que é major, eu não lembro muito bem a patente dele, para ser muito sincera, chamado Rubem Vaz, vão estar nesse processo à frente de questionar o governo Vargas. Ações populistas estavam sendo confundidas com ações comunistas e estávamos na Guerra Fria. Nisso daí, Carlos Lacerda vai começar a ser muito ferrenho nas críticas contra Vargas. E aí, minha gente, vai acontecer o famoso atentado da Rua Toneleiro em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nesse momento, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, Vargas morava no Palácio do Catete, que era o centro do governo brasileiro, e Carlos Lacerda vai morar ali naquela região da Rua Toneleiro, de Copacabana e tal. E aí vai ter um atentado. Um atentado que vai ser articulado pelo chefe da segurança de Vargas. Mas, segundo consta, ele não estava ciente do que estava acontecendo. Nesse momento, Rubem Vaz vai sair vitimado desse atentado, ele vai ser assassinado e Carlos Lacerda vai tomar, no caso, um tiro no pé. Esse atentado, em agosto de 1954, vai ser determinante para o fim do governo de Vargas. E ele vai sofrer uma pressão muito grande dos seus opositores políticos para que ele saia do governo, né? E aí, gente, vai acontecer uma coisa que vai sim atrasar esse golpe militar em 10 anos. O golpe militar que foi em 64 estava programado para acontecer em 54. Eles estavam forçando e fazendo uma pressão muito forte para Vargas sair do poder. Só que ele não vai sair do poder. A gente vai ter futuramente uma carta, que é a carta de suicídio de Vargas, em que ele vai dizer que sai da vida para entrar na história, que vai dar um passo rumo à eternidade. E vai acontecer a saída trágica de Vargas de seu governo, que é o suicídio, entre o dia 23 e 24 de agosto de 1954. Quem vai encontrar o corpo de Vargas vai ser a filha dele, Alzira Vargas, e ele vai justamente ser encontrado morto na manhã, madrugadinha do dia 24. E aí acaba nosso governo, acaba o nosso segundo governo com a finalização dessa chapa pelo Café Filho, que é o vice-presidente de Vargas, beleza? Finalizamos o governo Vargas. Mais uma vez, esse suicídio vai atrasar em 10 anos o golpe militar, mas isso é um assunto para um outro momento e a gente ainda vai conversar sobre isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.